João, capítulo 18. Jesus é traído e preso. Depois de dizer estas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Ecrom e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles. "A quem vocês procuram?" perguntou. "A Jesus, o Nazareno", responderam. "Sou eu", disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse "sou eu", todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou: "A quem vocês procuram?" E novamente eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." "Já lhes disse que sou eu", respondeu ele. "E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora." Ele fez isso para cumprir sua própria declaração: "Não perdi um só de todos que me deste." Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: "Guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu?" Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Primeiro, levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: "É melhor que um homem morra pelo povo." Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos daquele homem?" "Não", respondeu ele, "não sou." Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. O sumo sacerdote interroga Jesus. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: "Falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse." Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus, dizendo: "Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote?" Jesus respondeu: "Se eu disse algo errado, prove, mas se digo a verdade, por que você me bate?" Então Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: "Eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: "Qual é a acusação contra este homem?" Eles responderam: "Não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso." "Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês", disse Pilatos. "Só os romanos têm direito de executar alguém", responderam os líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. "Você é o rei dos judeus?", perguntou ele. Jesus respondeu: "Essa pergunta é sua ou os outros lhe falaram a meu respeito?" "Acaso sou judeu?", disse Pilatos. "Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez?" Jesus respondeu:
Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: Então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou: Que é a verdade? Jesus é condenado à morte. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: Não, esse homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. João capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele dizendo: Salve, rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: Crucifique-o, crucifique-o. Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: Vejam, aqui está seu rei. Fora com ele, gritaram, fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. A crucificação. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Mude a inscrição de Rei dos Judeus para Ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: Em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: Repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: Esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus.
Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. João capítulo 20, a ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Jesus aparece a seus discípulos. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles.
Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque viu, felizes são aqueles que creem sem ver. Propósito do livro. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que foram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. João capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela 3ª vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Observações finais. Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que seu relato é fiel.
Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos.